Olá, nosso muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao canal da Primeira Igreja Batista no Barreiro de Cima. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro e hoje sou responsável aqui mais uma vez pela transmissão da mensagem no canal. Então eu convido você para que, juntamente comigo, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vamos juntos falar com o Senhor Deus neste momento. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, somos-te gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos diante, ó Pai, da Tua Palavra, de ouvirmos, ó Pai, o Teu recado e de, sobretudo, ó Pai, conhecermos mais de Ti. Lhe suplicamos, ó Pai, que este culto seja todo ele agradável a Ti e não a nós, e que a Tua Palavra, ó Pai, possa de fato produzir a mudança necessária. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, as nossas limitações, socorre-nos, ó Pai, de cada uma delas. Essa oração que fazemos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, hoje nós daremos continuidade à nossa pequena jornada aqui no livro do profeta Jonas. E o texto escolhido, o texto de meditação, para essa noite, é o texto que se encontra no capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Assim nos diz a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Pois bem, na nossa última mensagem aqui, na nossa última vez que olhamos aqui para o livro de Jonas, nós terminamos o livro, o capítulo 2, onde nos foi dito que, aqui no verso 10 do capítulo 2, nos diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, Jonas, ele esteve 3 dias e 3 noites ali no ventre do grande peixe, e nós vimos no capítulo 2, a oração de um homem quebrantado, a oração de um homem que, desprovido de qualquer recurso para se livrar daquela situação, a situação da morte, ele agradece ao Senhor pela salvação operada através do grande peixe. Vimos também que Jonas, como profeta, ele conhecia a palavra de Deus, e nós comentamos que essa oração de Jonas tem várias referências aos Salmos, mas nós vimos como que de forma prática Jonas estava experimentando a palavra de Deus, não de forma intelectual, mas de forma experimental, de forma relacional. E nós vimos também quão grande e misericordioso é o Senhor, que podendo escolher outro profeta, podendo escolher outro servo, ainda assim preferiu ensinar e disciplinar Jonas, para que o profeta o conhecesse ainda mais. Nós vimos também, especificamente em relação ao capítulo 2, que a imagem que nós temos aqui é da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. A história que nos aponta para essa vitória do Senhor Jesus em face da morte. Uma vitória que nós, por nós mesmos, somos incapazes de conquistar. E nós terminamos a última mensagem dizendo que nós podemos bradar, aqueles que depositaram a sua fé em Cristo Jesus, podem bradar, assim como Jonas, que ao Senhor pertence a salvação, e também
juntamente com o apóstolo Paulo, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso texto, então, de hoje, a partir aqui do capítulo 3, ele começa imediatamente após Jonas ser libertado ali do grande peixe, né? Após o grande peixe ter vomitado Jonas em terra. Então, o versículo 1 desse capítulo 3 nos diz assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo. Vejam, pela graça e pela misericórdia de Deus, o comissionamento de Deus ali em relação ao profeta é renovada, não é? Jonas, então, tem uma segunda chance. Após trabalhar com o profeta, após discipliná-lo, o Senhor novamente se dirige a Jonas e dá o direcionamento necessário. Alguém bem disse que a vida cristã ela é uma série de recomeços. Não é? Isso, evidentemente, não significa que nós podemos viver a nosso bel prazer, como crentes em Cristo Jesus, como filhos de Deus. Essa afirmação não deve ser encarada como uma carta branca para nós vivermos da forma como nós quisermos. Não é? Isso, na verdade, biblicamente falando, nos dá uma esperança. O fato de que quando nós tropeçamos, quando nós cairmos, ainda assim o Senhor está conosco, assim como esteve com Jonas, não é? Ele não nos abandona jamais. E a vida de Jonas, ela não pode ser considerada, não pode ser escrita aqui sem Deus. Não é? Nós comentamos isso na nossa primeira mensagem. Se nós retirarmos Deus aqui da história, o livro de Jonas não tem sentido nenhum. Até porque o livro não trata, o protagonista do livro não é Jonas, não é o grande peixe, não são os marinheiros lá do capítulo 1, mas o protagonista é justamente Deus. Não é? E nós, hoje, né, encaramos o mundo, vivemos em um mundo repleto de problemas, mergulhado no caos. Isso porque cada vez mais vivemos em uma sociedade que busca tirar o Senhor da história, não é? Que busca se afastar de Deus cada vez mais. Vivemos uma realidade marcada pelo caos, porque o ser humano insiste em querer se afastar do Senhor, em querer tirar o Senhor da história. Continuamos apegados aos nossos pecados, apegados em nossa maldade, em nossos pensamentos vãos, e desprezamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Então, aquilo que nós vemos ao nosso redor não passa de uma consequência do pecado, não passa de uma consequência de tentarmos agirmos, de vivermos por nós mesmos. Então, a partir do verso 2, então, a palavra que Jonas deve levar ali até os ninivitas, né? O verso 2 vai nos dizer: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a mensagem que eu te digo. Né? Ou seja, a mensagem dada por Deus a Jonas é uma mensagem de juízo, uma mensagem de destruição. Porque, nós já vimos isso, Nínive era uma cidade conhecida e permeada pelo caos, pela maldade, pela malícia, pela desobediência, né? E uma coisa que nos chama a atenção é que a estrutura desse capítulo 3, ela é muito semelhante com a do capítulo 1, não é? No capítulo 1, no verso 1, nós temos exatamente a mesma coisa. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Entretanto, a diferença entre o capítulo 3 e o capítulo 1 é justamente aqui a obediência. Né? No capítulo 1, nós vimos que Jonas desobedece ao Senhor e então ele sofre ali o juízo da parte de Deus. Então ele se arrepende e a comissão aqui é renovada. Né? No capítulo 3, então, nós temos essa atitude de obediência. E por que nós estamos ressaltando isso? Porque, apesar da obediência aqui de Jonas, essa obediência não é uma obediência por natureza, não é uma obediência deliberada, como os ventos obedeceram a Deus, como o mar obedeceu a Deus, como o grande peixe obedeceu a Deus. Não é? A obediência de Jonas aqui, ela é por graça. Deus graciosamente concede a Jonas a capacidade de obedecê-lo, né? Então, a palavra do Senhor novamente é entregue ali a Jonas, dá o direcionamento necessário, né?
entretanto, uma palavra de juízo, como nós ressaltamos. E essa é uma mensagem um tanto quanto impopular, não é? Jonas, sendo hebreu, como ele mesmo declarou, iria ali para Nínive, capital da Assíria, uma nação conhecidamente inimiga do povo de Deus, do povo ali de Israel, e Jonas pregaria para eles uma mensagem de juízo, uma mensagem nada amigável, por assim dizer, né? Uma mensagem não muito popular. E essa não é uma forma muito adequada, né, de fazermos amigos, não é? Entretanto, entre ser impopular entre os ninivitas e desobedecer a Deus novamente, Jonas não pensou duas vezes, né? Então, tendo em vista a disciplina a qual ele foi submetida e tendo em vista ali o efeito que foi realizado, ele então vai até a cidade segundo a palavra do Senhor. É o que o verso 3 vai nos dizer. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E aí o verso 3 continua. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. No verso 4, nós temos assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Aqui no verso 4, nós temos algumas considerações a fazer. Em primeiro lugar, Jonas deveria ser aqui uma espécie de mensageiro, de carteiro, por assim dizer, e entregar a mensagem do Senhor. Vejam, Jonas não era o dono da mensagem. Jonas, ele não poderia, então, alterar a mensagem ao seu bel prazer, né? Mas transmitir a mensagem que Deus o entregou. Não é? Então, a imagem que nós temos, a ilustração que nós temos aqui é meramente um carteiro. Né? Um carteiro, quando vai entregar uma correspondência, ele não abre a correspondência e altera as informações. Ele simplesmente entrega o conteúdo ali contido. Então, assim também era Jonas. Ele deveria pregar a mensagem dada pelo Senhor, única e exclusivamente. Não havia ali espaço para preferências, para achismos. Não. Era única e exclusivamente a palavra de Deus. E por que isso é importante? Porque, infelizmente, temos visto em nossos dias uma tentativa vil, uma tentativa maligna de obscurecimento do Evangelho. Não é? Temos visto igrejas que muitas vezes colocam outras coisas acima da palavra de Deus. Um suposto medo, né, de falar a respeito de inferno, a falar a respeito de sofrimento, de condenação, não é? E as mensagens que nós temos visto, aquilo que nós temos visto são mensagens de prosperidade, são mensagens de coisas relacionadas a coisas materiais aqui neste mundo, não é? Quando a palavra de Deus nos mostra algo diametralmente oposto. Não é? Quando nós vemos, por exemplo, que no mundo passaremos por aflições. Então, não há espaço para nós alterarmos aquilo que Deus nos entregou na sua palavra. Né? Não há espaço aqui para tentar suavizar o que Deus tem a nos dizer. Né? E essa tentativa, aos nossos próprios olhos, muitas vezes revela um coração que é soberbo. Um coração que acha que sabe mais do que o Deus da palavra, do que aquele que providenciou a sua própria palavra e se revelou a nós, né? Mas, na verdade, se nós olharmos com atenção, o Evangelho, ele é um tanto quanto agridoce, por assim dizer, né? Ao mesmo tempo que ele nos revela a doçura da graça de Deus, ele nos revela a misericórdia, o amor de Deus, ele também nos confronta. O Evangelho abre as portas para o nosso próprio coração, mostra quem realmente nós somos, não é? E o quão carente nós somos de Deus. Isso considerando fielmente a palavra de Deus, sem tirarmos textos do contexto ou sem importarmos para o texto as nossas próprias ideias, os nossos próprios preconceitos, né? Então, olhando para a palavra de Deus, nós temos essa realidade. E o Senhor aqui, ele fala com Jonas a respeito da realidade daquela cidade, né, de Nínive, que era uma cidade maliciosa, era uma cidade sanguinária, inclusive. Dentro das nossas igrejas, nós também temos esse problema do obscurecimento do Evangelho.
Obscurecemos o evangelho muitas vezes quando pregamos que a salvação é pela graça e paramos por aí. De fato, a salvação, ela é pela graça. A salvação, ela é um favor imerecido que nos foi dado da parte de Deus. Entretanto, nós temos o outro lado da moeda. Muitas vezes nós desconsideramos o propósito, o porquê da nossa salvação, né? Como nós temos lá em Efésios, capítulo 2, um texto bastante conhecido. Efésios capítulo 2, os versos 8 e 9, nós temos assim, Efésios 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vejam, nenhum ser humano tem mérito diante de Deus para conquistar a salvação. A salvação, ela é um presente de Deus, ela é um favor imerecido por meio da fé. E fé em quê? Em Cristo Jesus, na obra que foi feita e consumada ali na cruz do Calvário. Mas qual que é o propósito, então, dessa salvação? Por que Deus nos salvou? Vejamos aqui o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós fomos salvos para servirmos a Deus, para glorificarmos ao Senhor. E não fomos salvos para agora termos uma carta branca e vivermos ao nosso bel prazer, não é? Esse é o verdadeiro e genuíno evangelho. Um evangelho que considera o nosso status diante de Deus, de miseráveis pecadores, carentes da graça, da glória de Deus, mas que uma vez salvos, agora passamos a viver como novas criaturas, passamos a viver para o louvor da glória de Deus. Essa é uma realidade e uma mensagem que não pode ser diluída, que não pode ser adulterada, suavizada ou deturpada. Há de se pregar a palavra de Deus fielmente, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, não é? Em segundo lugar aqui, ainda em relação à palavra de Deus, precisamos considerar que os ninivitas, apesar de não serem participantes da aliança com Deus, apesar de não serem, né, evidentemente, israelitas, estavam sujeitos ao juízo de Deus, eram desobedientes. E aqui, nos ninivitas, nós temos uma imagem, um retrato de toda a humanidade. Ninguém pode se excusar de obedecer a Deus alegando desconhecimento, né? Ou seja, ninguém pode desobedecer a Deus alegando que não o conhece, né? E nós podemos ilustrar isso de uma forma muito real aqui em nosso próprio país, né? Porque, por exemplo, as nossas leis, elas são publicadas constantemente, diariamente ali no Diário Oficial da União, não é? E nós, como pessoas normais, no nosso café da manhã, nós não abrimos o Diário Oficial e lemos ali o que está acontecendo, né? Mas ainda assim, você não pode também se excusar de cumprir a lei, né? Ou seja, se furtar de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Há uma presunção de que uma vez publicada, você a conhece e, portanto, deve segui-la. Essa é só uma ilustração para demonstrar que, assim como os ninivitas, todo ser humano está debaixo do juízo de Deus e não se pode alegar desconhecimento. E essa realidade é demonstrada ainda em Romanos, no capítulo 1, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai declarar exatamente essa questão a partir do verso 18 de Romanos, capítulo 1, onde nós lemos assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vejam, na nossa ilustração aqui, né, em relação ao Diário Oficial, nós temos uma presunção ficta, né? uma presunção ali imaginária de que as pessoas conheçam as leis, né? Mas o que Paulo está nos dizendo aqui, ao contrário, é que não há essa presunção. É uma realidade.
Nós, de uma forma ou de outra, conhecemos, vemos e necessitamos de um Deus. Reconhecemos que há um Criador. Apesar das diversas teorias, apesar dos inúmeros escritos que tentam fugir dessa realidade, você pode olhar para todas as sociedades, para todas as comunidades do mundo, em toda a história, desde o início dos tempos, sempre houve um Deus adorado, né? Ou seja, está dentro do ser humano a carência de se adorar um Deus, né? E o que nós temos aqui na palavra de Deus é justamente a revelação do único e verdadeiro Deus, né? Daquele que se revela, daquele que fala, né? Diferente dos deuses criados à imagem e semelhança do próprio homem, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor Deus é aquele, então, que diferente dos outros, ele se comunica, ele fala, ele intervém na história. E é isso que nós temos aqui no livro de Jonas, a demonstração de quem é esse Deus. Um Deus que governa os mares, um Deus que governa os céus, um Deus que governa todas as coisas e dirige cada detalhe da história. E em terceiro lugar também, nós temos aqui, voltando para Jonas, a questão da longanimidade de Deus, da paciência de Deus. Vejam, no verso 3, nós temos assim, de novo, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra de Deus. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. E no verso 4, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Sim, aqui nós temos um prazo dado por Deus, né? Ainda 40 dias. Vejam que não seria uma destruição iminente, não seria uma destruição imediata. Deus sabia o que estava fazendo, né? E o que os ninivitas, então, diante da palavra pregada por Jonas, poderiam fazer? Lutar contra Deus? Eles reconheceram, como nós vamos ver aqui, que essa era uma atitude fora de cogitação, né? Porque eles, como nós veremos aqui, se renderam ao Senhor. E mais uma vez, hoje, nós temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. E não somente isso, mas também de o conhecer. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no final dessa segunda carta, né? A partir do verso 1, nós temos assim, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sim, o Senhor é paciente para conosco, o Senhor é longânimo, e ele providencia as oportunidades para ouvirmos a respeito da sua palavra. Ele providencia os meios necessários para que o conheçamos, para que possamos enxergar a nossa realidade, a nossa necessidade de um Salvador, não é? Como ele é misericordioso e longânimo para conosco. Prosseguindo aqui o nosso texto, então, a partir do verso 5, nós vamos ver a reação dos ninivitas em relação
a palavra de Jonas, né? Do verso 5 até o verso 9, nós lemos a respeito desse arrependimento, e nós temos aqui um ato que ele é exterior, né? Mas é um resultado de um quebrantamento do próprio coração. Nós vimos isso no capítulo 2, em relação a Jonas, não é? Que houve ali dentro do seu coração uma mudança diante daquilo que o Senhor proporcionou. E aqui, os ninivitas também têm essa mudança interior, mas aqui nessa parte do livro, nessa pequena perícope do texto, o que nós temos são os atos exteriores de adoração, né? E nós vamos entender isso um pouco mais de calma, né? A palavra de Deus, ela causa um quebrantamento, tanto por dentro, no coração, como também por fora. E importante nós mencionarmos que não foi a eloquência de Jonas, não foi a sua performance ali em Nínive que fez com que eles se arrependessem, né? O poder de convencimento do profeta aqui é inexistente. O que o texto nos demonstra, o que o texto nos mostra, é que foi o Senhor o responsável por isso, através da pregação da palavra, não é? Então, o verso 8 aqui no texto vai nos dizer que eles reconheceram ali os seus maus caminhos, se converteram, né, se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos, né? Viram ali que não poderiam, de fato, lutar contra Deus. E é interessante, né, que nós já mencionamos isso também na nossa primeira mensagem, que neste momento aqui, né, nós estamos mais ou menos aqui no século 8 a.C., Jonas ele está inserido no contexto geopolítico da época, no momento em que Jeroboão II é o rei de Israel. E o povo de Deus ali, apesar da palavra de Deus, eles estavam em deliberada desobediência, não é? Tanto Amós, outro profeta, como Oséias vão denunciar os pecados do próprio povo. Mas o povo ali estava digamos assim, rebelde em seus caminhos, né? Ao contrário dos ninivitas, que ao ouvirem a palavra, reconheceram e se arrependeram, né, dos seus maus caminhos e se voltaram para Deus. Isso para Jonas, que como nós vimos também, né, o seu nacionalismo precedia a sua teologia, vai fazer com que ele se ire diante disso, mas isso é o assunto para o próximo capítulo, né? Em relação ao verso 10 aqui do nosso texto, vai nos dizer assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. O que nós temos aqui que precisamos entender é que Deus ele não se arrepende no sentido como Jonas se arrependeu ali no ventre do grande peixe, ou como os ninivitas se arrependeram ali, né? Existem várias palavras no nosso português que elas têm duplo significado, né? Como, por exemplo, a palavra manga pode se referir tanto à manga de uma blusa como à fruta, não é? E a palavra arrependimento também tem essa conotação, tem esse duplo sentido, e é o contexto que determina o seu significado. Então, quando nós temos, tanto aqui como em outras passagens, o fato de Deus se arrepender, né? O que nós temos é que a expressão, a ideia por trás é que Deus bondosamente reteu a punição que mereciam, sendo-lhes gracioso, né? Ou seja, Deus não se arrependeu porque ele não erra, porque Deus não peca, mas aqui, né, ele retém a punição que era devida aos ninivitas. E como nós comentamos, existe uma relação, não é? Entre a palavra de Deus, entre a desobediência e o juízo. Há um nexo de causalidade, há uma relação de causa e efeito. Mas o que quebra essa relação, o que quebra esse nexo é justamente o arrependimento. Nós vimos isso com Jonas, membro do povo de Deus. Estamos vendo isso agora também com os ninivitas, né? O arrependimento, ele, ao invés de implicar juízo, ele implica em graça. É isso que nós estamos vendo. Os ninivitas não eram merecedores da salvação, assim como Jonas também não foi merecedor ali da libertação, não é? Tanto para Jonas como para o povo de Nínive, Deus está demonstrando que é um Deus de graça, que é um Deus gracioso, que socorre aqueles que reconhecem que não são capazes de resolverem as coisas por si mesmos, não é?
Aqui, então, dando prosseguimento, nós precisamos considerar um pouquinho mais a respeito de Nínive, né? Tanto em Jonas, capítulo 1, verso 2, nós lemos assim: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vejam que Deus caracteriza Nínive como sendo uma grande cidade. Assim também nós temos aqui no versículo 2 do capítulo 3, né? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que te digo. Assim também nós temos em Jonas capítulo 4, no verso 11, onde o Senhor vai dizer: E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, né? E o fato dessa grandeza de Nínive ser ressaltada aqui ao longo do texto não é por acaso, não é um mero capricho do escritor, não é? E é isso que nós precisamos considerar aqui. Essa expressão não diz respeito tão somente à grandeza territorial e arquitetônica de Nínive. Era uma cidade muito grande, assim como nós temos aqui no capítulo 3, no verso 4, né, onde Jonas vai caminhar ali, né, para proclamar a palavra de Deus, e o texto demonstra a grandeza da cidade, essa grandeza arquitetônica. Mas o que nos chama a atenção e o que o texto está nos ressaltando aqui, está chamando a nossa atenção, é que Nínive, assim como ela era grande de forma arquitetônica, ela era grande também do ponto de vista de maldade, do ponto de vista da malícia. E Nínive acreditava na ilusão da autossuficiência, não é? Nínive, no período aqui, se orgulhava da sua autossuficiência militar, se orgulhava da sua condição econômica, era o maior império que tinha aqui na época, né? Se orgulhava aos seus próprios olhos do seu suposto poder, não é? E essa ilusão da autossuficiência, essa ilusão de um poder próprio, não é? Ela foi a mesma armadilha lançada por Satanás lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Satanás seduz a mulher, induz a mulher a pecar, lançando a mentira de que eles, Adão e Eva ali, poderiam ser como Deus. Uma ilusão, uma mentira que fez com que o pecado entrasse no mundo, porque os nossos primeiros pais, eles caíram nessa armadilha. E nós temos os reflexos disso até hoje, né? E desde a queda, desde Gênesis capítulo 3, nós vemos ao longo de toda a Escritura cidades sendo erguidas, grandes cidades sendo construídas como expressão de oposição a Deus. Nós temos lá em lá em Gênesis capítulo 11, por exemplo, a questão da Torre de Babel, não é? Onde os homens se unem ali em um empreendimento para tornarem célebres o próprio nome, não é? Mais uma vez demonstrando a oposição do ser humano diante de Deus. Um projeto humano para conquistar uma suposta independência do Criador e recuperar por si mesmos a segurança perdida quando o homem foi expulso do jardim, não é? Entretanto, esse padrão se repete em toda a história. Homens buscando proteção e significado nas obras das suas próprias mãos, em muros, em exércitos, em riquezas, em vez de encontrá-los no Senhor. Mas essa é uma busca vã. Nínive ilustra bem essa realidade, grande e poderosa aos seus próprios olhos, aos olhos do mundo da época, né? A cidade confiava no seu poder, no seu poderio militar, na sua prosperidade econômica. Porém, diante de Deus, não é? Daquele que é o Criador de todas as coisas, com um sopro, aquela cidade poderia ser destruída. Nenhuma fortaleza humana é capaz de resistir ao juízo de Deus. E essa imagem de inimizade, essa imagem de oposição demonstrada aqui em Nínive é, na verdade, o retrato do coração do ser humano, não é? Por natureza, estamos em oposição ao Senhor. Erguemos fortalezas ao redor do nosso coração, nos apegamos a nós mesmos e acreditamos que somos autossuficientes, que podemos chegar aos céus, que podemos agradar a Deus pelos nossos próprios esforços. Acreditamos na mentira contada por Satanás, mas isso não passa de uma ilusão, de uma mentira
e de trevas que precisam ser dissipadas, não é? E como que podemos, então, dissipar as trevas? Somente a luz pode dissipar as trevas, não é? E é isso que nós temos no Senhor Jesus. Durante as nossas mensagens aqui, nós temos nos valido do texto que está lá em Mateus, capítulo 12, onde Jesus ele vai dar a correta interpretação a respeito da história de Jonas, não é? O próprio Senhor interpreta a história de Jonas, demonstrando que ela é uma imagem dele mesmo, que é uma história que apontava para ele. E essa noite, mais uma vez, nós vamos olhar para esse texto e enxergar na luz de Cristo o que em Jonas era só uma sombra. Então eu convido você a abrir sua Bíblia aí em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. No verso 38, a partir do verso 38, mas o texto vai nos dizer assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas, não é? Os homens para os quais o Senhor Jesus falavam ali, não é? Eram judeus religiosos que se achavam melhores do que os outros, não é? Inclusive chamavam aqueles que não eram judeus de cães, não é? Mas assim como Jonas, não deram ouvidos à palavra de Deus. Eram desobedientes, estavam em juízo. E mais grave ainda, não deram ouvidos à própria palavra encarnada, ao próprio Senhor Jesus, que é maior do que Jonas. Vejam, diante da singela pregação de Jonas, os ninivitas se arrependeram, mas o Senhor Jesus estava ali na presença deles e eles foram incapazes de se renderem, de reconhecerem a falha que tinham, não é? Da necessidade que tinham de um Salvador. No verso 41 aqui, nós temos a realidade, o fato de que os ninivitas realmente se converteram, de que aquilo ali não foi uma atitude meramente exterior, né? Uma atitude como os fariseus faziam ali, meramente externa, mas houve de fato uma mudança de coração, houve de fato uma nova vida ali, né? É o Senhor Jesus que nos declara isso. Se os ninivitas, então, com tão pouca luz, se arrependeram diante da pregação de um profeta relutante, quanto maior será a responsabilidade daqueles que rejeitam a mensagem do Filho de Deus, do próprio Senhor Jesus, que veio em carne. Como nós comentamos aqui, a palavra de Deus encarnada. E precisamos lembrar, o verdadeiro arrependimento não é uma mudança de comportamento somente. Não basta abandonar alguns hábitos ou adotar uma aparência de piedade, não é? O arrependimento genuíno é fruto de um novo coração, de uma nova vida, da obra de Deus em nós. Nós não podemos nos dar vida. É o Senhor quem faz isso por nós. Como diz João 3, não é? É necessário nascermos de novo. É necessário que o Espírito Santo nos transforme, porque por natureza nós somos inimigos de Deus. Só então o arrependimento será real. Como ressaltando, não um arrependimento fingido, tão somente com atos exteriores, mas um arrependimento real do próprio coração, um quebrantamento do nosso próprio eu, não é? Não apenas um verniz moral, não é? Mas uma mudança radical que nos leva a amar o Senhor, odiar o pecado e viver para a glória de Cristo, que nos faz, enfim, filhos de Deus. Baseado no que nós já comentamos aqui em outras mensagens, né? Em outros momentos, nós até dissemos que Jonas estava inserido em um contexto onde o povo estava deliberadamente desobedecendo a Deus. A palavra do Senhor foi primeiramente dirigida a Israel.
Entretanto, o Senhor, sendo o Criador de todo o universo, não está limitado a um único povo. Por isso enviou Jonas a pregar aos ninivitas, assim como também comissionou todo o povo de Israel para ser luz entre os gentios, não é? Mostrando que a sua graça vai além das fronteiras de um povo e alcança até mesmo os inimigos, não é? Uma lição que Jonas e nós também precisamos aprender. E esse propósito, essa quebra de fronteiras, não é? Toda essa graça e esse amor de Deus se cumpre plenamente em Cristo Jesus, não é? Lá em João, no capítulo 1, convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 1, a partir do verso 1 mesmo. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas nós temos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja, João aqui está nos mostrando a grandiosidade de Cristo Jesus. E prossegue aí no verso 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, falando de João Batista, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é? Nós vemos aqui o Senhor Jesus, o Verbo eterno, a luz do mundo, não é? Vindo a este mundo de trevas, a este mundo caído, primeiramente aos seus. Nele, a salvação não está restrita a um povo, mas se estende a todos aqueles que creem. Por meio de Cristo, deixamos o estado de inimizade contra Deus e nos tornamos filhos de Deus. É isso o que acabamos de ler, não é? E aí, nós podemos concluir ressaltando aquilo que comentamos. Se Nínive, com tão pouca luz, se arrependeu diante da pregação de Jonas, um profeta relutante, quanto maior deve ser a nossa resposta ao contemplarmos a plenitude da revelação de Deus em Cristo Jesus. Hoje, a luz brilha diante de nós por meio da palavra de Deus, que nos revela Cristo Jesus, não é? A questão é, nós permaneceremos nas trevas, na nossa própria na nossa suposta autoinsuficiência, ou nós vamos nos render à luz? Nós vamos quebrar o nosso... seremos quebrantados pelo Senhor, nos ajoelharemos diante dele, reconhecendo que nada somos, né, para sermos então transformados em filhos de Deus. Assim como nós temos em Jonas, né, nós temos duas respostas diante de nós, diante da palavra de Deus: obediência ou desobediência, né? E hoje, mais uma vez, você pode obedecer ao Senhor, crendo em sua palavra, reconhecendo a necessidade que você tem de um Salvador. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, somos-te gratos, ó Senhor, porque na tua santa e bendita graça, ó Pai, o Senhor não nos deixa no escuro, ó Pai, e o Senhor se revela a nós, nos mostrando, ó Pai, o quão carentes somos de Ti, ó Deus. Lhe agradecemos, ó Pai, pela salvação que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus, ó Pai, sem olhar para as nossas fraquezas, ó Pai, sem olhar para a nossa maldade, mas apesar de nós, ó Pai, o Senhor nos estende o Teu braço forte, ó Pai. O Senhor nos oferece Cristo Jesus, para que assim, ó Pai, possamos sermos transformados, ó Pai, de inimigos para filhos. Lhe suplicamos, ó Pai, que a Tua palavra penetre, ó Pai, no coração daqueles que ainda insistem em confiar em si mesmos, que ainda estão mergulhados em trevas, ó Pai, e ainda insistem em lutar contra Ti, erguendo muralhas, ó Pai, ao redor do próprio coração. Que a Tua palavra, ó Pai, possa quebrantar essas muralhas e produzir, ó Deus, a mudança necessária. Que possa, ó Pai, nesta noite, assim como houve ali com os ninivitas, ó Deus, haver arrependimento e entrega, ó Pai, ao Teu Santo Espírito. Perdoe as nossas limitações, ó Pai, as nossas falhas. Ensina-nos, ó Deus, a cumprirmos a Tua vontade. Essa é a oração que fazemos agradecidos e suplicantes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado e esperamos vê-los aqui
na nossa conclusão aqui do livro de Jonas na próxima mensagem. Uma boa noite a todos. Anunciar de manhã tua misericórdia e durante as noites tua fidelidade, ó Senhor, como é bom te louvar. Pensamento